E aí a grande dúvida é, esse projeto de mestrado é um projeto de mestrado profissional. Eu vou até compartilhar a tela aqui para que a gente possa ir debatendo a respeito desse edital. Então, eu tenho aqui o edital para o mestrado profissional em educação inclusiva, né? As inscrições estão abertas e aí envolve, obviamente, o projeto de pesquisa. Só que a grande primeira questão aqui é a seguinte: o mestrado profissional ele envolve necessariamente, ele envolve um produto, né? A proposição de um produto. E aí a grande pergunta que a gente começa então a debater nesta noite é: o que é um produto de mestrado profissional com ênfase em educação inclusiva? Tem outras perguntas, tá? Mas só para a gente poder esquentar, o que é um produto educacional? Então a gente precisa pensar o seguinte: quando a gente vai propor um produto educacional no projeto de mestrado, a gente tem que pensar num recurso, e esse recurso tem que ser um recurso que seja utilizado para apoiar o processo de ensino e aprendizagem. Ponto. Qual recurso? Aí nós temos inúmeros exemplos de recursos. Você pode pensar, por exemplo, num material didático. Então, lembre-se que este edital tem a ênfase na educação inclusiva, tá? Então a gente pode pensar num material didático adaptado para estudantes com deficiência. Que tipo de material didático? Pode ser livro, pode ser jogo, pode ser aplicativo, pode ser software, né? Aí depende. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma live no meu canal que eu fiz já tem algum tempo falando sobre a adaptação de conteúdos, né, para a educação inclusiva. Adaptação de conteúdos de geografia, olha só a especificidade. Adaptação de conteúdos de geografia para a educação inclusiva. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você tem o tema que está sendo trabalhado, e de acordo com as características daquele estudante, então vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma criança que tem a síndrome de Down, então ela tem as suas especificidades. Uma criança que seja cega, ela tem as suas especificidades. Uma criança que tenha paralisia cerebral, ela tem as suas especificidades. Então a gente precisa delimitar uma especificidade para eu saber como eu vou fazer a adaptação daquele material para atingir a necessidade daquela criança. E nessa live a gente mostra vários exemplos, né? Eu fiz inclusive essa live com uma pedagoga, uma psicopedagoga que é formada em geografia também. Então, assim, foi sensacional, eu aprendi demais ali a refletir sobre essa adaptação. Então, o seu produto, hipoteticamente falando, pode pensar sobre um conteúdo em específico, de uma turma em específica, de uma série em específica, com uma deficiência específica, e aí você vai pensar na adaptação daquele material para que seja garantido o direito de aprendizagem daquele estudante que tem a deficiência X, tá? Por exemplo. E isso entraria, por exemplo, em criação de material didático. Né? Então, a transposição daquele material didático para atender às especificidades daquele estudante, de acordo com aquele conteúdo. Ponto. Aí você tem a proposta de um produto. Tá? Pode ser um jogo, como eu já falei, pode ser um aplicativo, pode ser um software. A gente pode partir, por exemplo, para a tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva é quando eu vou verificar as questões de limitação, geralmente, né, são questões de limitação locomotiva, o deslocamento, de organização do espaço. E aí, como que eu posso, por exemplo, garantir com que um estudante que tenha, sei lá, alguma deficiência na mão, mas garantir com que aquele estudante tenha condições de usar um lápis, condições de usar uma caneta. Tá? Inclusive, se você jogar no Google aí tecnologia assistiva, existe até produtos, literalmente falando, produtos que a gente usa para esse fim. Né? Aquele teclado, né, em que o estudante ele vai apertando a tecla e aí você coloca tipo de um molde
em cima do teclado, né, para que ele aperte exatamente aquela letra que ele precisa apertar, né? Enfim, você pode ter metodologias e estratégias pedagógicas inclusiva, pode ser um outro produto. Você propor... Desculpa. Não, só enquanto tá fresco aqui, você pode propor uma formação de professores para educação inclusiva. Então, o seu produto pode ser um workshop, pode ser um curso, pode ser vídeo, pode ser palestra. Então, tem vários tipos de produto. Pode ser um site, né? Pode ser um livro, já falei do livro, enfim. Fala, Fábio. Não, então, eu lembro que uma das nossas alunas, até o produto, agora não lembro exatamente os detalhes de cabeça, era uma sequência didática para um grupo específico. Aí eu falava, cara, uma sequência pedagógica, uma sequência didática é um produto? Eu lembro que a gente fez uma discussão disso, que eu não entendia como um produto. Aí você falou, com argumentação, o porquê, e tendo público específico, não era uma sequência didática pela sequência didática, é isso? Perfeito, a sequência didática ela também pode ser apresentada como um possível produto, né? Quando a gente vai nas linhas de pesquisa, então assim, o profissional, o estudante, né, o aluno que vai tentar o ingresso, ele tem que optar por uma das 3 linhas de pesquisa, tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 linhas de pesquisa, que é algo extremamente importante para quem vai pleitear o seu ingresso no mestrado. Então, a primeira linha de pesquisa é educação especial na perspectiva da educação inclusiva. O que eles trabalham nessa linha? Então, a linha contempla pesquisas e estudos epistemológicos, políticos e históricos referentes à educação especial numa perspectiva de atuação, qual seja o vínculo com a Constituição, o vínculo com a constituição de espaços educacionais inclusivos. Busca analisar as implicações epistemológicas e políticas contemporâneas relacionadas a práticas educacionais, com ênfase na gestão de sistemas escolares, nos recursos de suporte pedagógico especializado, na construção, implantação e usabilidade de tecnologias digitais de informação e comunicação, como aspectos favorecedores e inovadores para a escolarização de estudante, garantindo-lhes o direito de aprendizagem e o desenvolvimento dessa área de conhecimento. Quando eu pego essa linha de pesquisa, o que eu posso pensar? Então vamos lá, eu posso pensar o seguinte: eu posso pensar sobre o curso online, né? Porque eu estou fazendo uso da tecnologia da informação e da comunicação, então eu posso pensar, por exemplo, na proposição, né, de um curso online que seja de formação continuada para professores, né? Então, nesse curso, você aborda os fundamentos teóricos e práticos da educação inclusiva, o foco na gestão de sistema escolar, recurso de suporte pedagógico. Então, é um exemplo. Você pode construir um guia, né, guia para implantação de tecnologia digital na educação inclusiva. Né, se você tiver um pouco mais de conhecimento na área de software, né, um software de avaliação formativa na educação inclusiva. Um software. Esses dias eu concluí a orientação de um dos nossos alunos, que o produto dele era exatamente um software, só que de avaliação da aprendizagem no ensino superior, dentro dos critérios dos algoritmos que ele queria propor. Então, o produto dele era um software, né? A faculdade dele era a faculdade de tecnologia, então envolvia obrigatoriamente a produção de um software. Então, é um exemplo dentro dessa linha de pesquisa. Se a gente pegar a segunda linha de pesquisa, quer algo a complementar, Fábio? Não. Se a gente pegar a segunda linha de pesquisa, então eu tenho aqui inovação tecnológica e tecnologia assistiva. Então está dentro da tecnologia assistiva, né, que a gente falou agora há pouco.
Então, a linha contempla pesquisas e estudos referentes à conceituação sobre educação e inovação tecnológica e estrutura para o desenvolvimento da educação mediada por tecnologias e suas interlocuções com a educação especial inclusiva. Então, aqui a gente está indo para uma questão tecnológica, tá? Ele já dá pistas que eu preciso fazer uso, né, de algum produto que se proponha a fazer uso da tecnologia. Da educação mediada por tecnologias, né? Busca analisar metodologias ativas de ensino e de aprendizagem baseada no uso de tecnologias digitais, redes sociais como espaços educativos, jogos digitais e aprendizagem. Aborda ainda o estudo e análise de mobilidade em sala de aula, projetos, inclusão digital e cidadania, bem como a conceituação e análise da tecnologia assistiva como área de conhecimento e recursos, sua aplicabilidade no contexto educacional inclusivo. Então, essa linha 2, ela bate muito na questão da era digital, da tecnologia da informação. Então, aqui, o que poderia entrar como um produto? Um jogo digital, né, um jogo digital para aprendizagem de estudantes com deficiência. Então, pode ser um jogo, sei lá, aí que tá, a gente precisa pensar em qual deficiência, tá? Qual deficiência você pretende focar o seu jogo, né, hipoteticamente falando, né? Então, eu posso falar de jogos para cegos, jogos eletrônicos para cegos. E aí, como é que isso funcionaria? Né? Quais softwares me permite, né, com aqueles softwares que faz o reconhecimento da tela e tal, que permite com que o estudante cego possa ser incluído no jogo, né? Sei lá, para uma criança que tenha uma deficiência intelectual, sei lá, uma deficiência, enfim, eu preciso pensar na deficiência para eu pensar no tipo de jogo que eu posso utilizar e nos recursos que serão necessários, né? Uma plataforma de rede social inclusiva, por exemplo, um software de mobilidade em sala de aula, por exemplo. Então, mas essa linha 2, necessariamente, ela vai me trazer muito essa questão da aprendizagem baseada no uso de tecnologias digitais. Se eu propor algo diferente disso, muito provavelmente eu vou ser descartado. Tá? Dentro de tecnologia e inclusão, eu percebi que é extremamente amplo, né? Dá para você navegar bastante aí. Aí o que depende é o que a gente fala bastante em relação ao orientador, se ele tá atrelado a essa linha. Como é um mestrado profissional, não necessariamente isso vai reverter em publicação. Então, é um pouco mais. Eu não sei se eu posso usar mais fácil, mas é mais fácil do que um mestrado acadêmico o acesso, se você escolher algo um pouco diferente, não exatamente o que seu orientador. Porque às vezes vem uma coisa legal, a proposta legal, ele colocou metodologia ativa aqui. Você explorou uma metodologia ativa com inclusão e utilizando tecnologia, a gente já está usando tecnologia, monitor, teclado, então, como o próprio professor Ivan falou, um jogo, você já está dentro da linha de pesquisa. Aí você tem que ver o que eu falei, vale a pena ver para o orientar se essas linhas são bem encaradas pelos orientadores. Eu acredito que no mestrado profissional mas eu não tenho certeza, por conta dessa situação. No mestrado acadêmico tem que estar extremamente alinhado. Então tem uma brecha maior aí. Nessa linha 2 eu achei ela gigantesca, dá para fazer um monte de coisa. Sim, inclusive aqui eu não cheguei nem a analisar quem são os orientadores, porque assim, são 300 vagas, né? Nossa. Deixa eu ver se ele tem lista de orientadores. Responsável pela disciplina, conforme determinação. Não, acho que aqui não. Deixa eu ver nos anexos. Programa de pós-graduação. Aqui a distribuição das. Aqui tem o responsável, coordenação acadêmica,
cronogramas, etapas, modelos, a quantidade de vagas por instituição. Ele não tem quem são os orientadores. Então, assim, isso deixa mais livre, né? Diga-se de passagem, isso deixa mais livre para você escolher pela linha e não necessariamente pelo orientador, né? Porque aí não dá para a gente realmente adivinhar, né, quem é. Dá para ter algumas ideias, mas eu acho que para esse caso não há necessidade, né? Só não fugir da proposta da linha. A terceira linha, práticas e processos formativos de educadores para a educação inclusiva. Então, aqui ele pega especificamente a questão dessas práticas e processos formativos de educadores, tá? Então, a linha contempla pesquisas e estudos relacionadas diretamente a práticas educacionais e processos formativos de educadores, seja ela inicial, continuada em serviço, para atuação pedagógica na diversidade, contemplando os princípios de uma educação inclusiva. Busca analisar os processos de ensino e aprendizagem, as inovações pedagógicas para atendimento às necessidades educacionais de qualquer ordem, biopsicossocial ou étnico-cultural. Os estudos se concentram nos aspectos relacionados à organização da escola, para garantir a formação de educadores numa perspectiva inclusiva, a partir da análise de práticas, desenvolvimento curricular, adequações de recursos ou métodos pedagógicos em procedimentos que possibilitem o êxito na escolarização dos estudantes. Eu já pensaria direto aqui numa questão de formação continuada em serviço, porque, por exemplo, se a gente pegar a rede pública de São Paulo, né, a rede pública municipal, a rede pública estadual, você tem essa formação continuada em serviço, né? E aí caberia aí uma proposta de uma pesquisação, de uma pesquisa participante, né, analisando o contexto de uma escola, talvez, ou das orientações de políticas públicas, né? A gente pode pensar num curso online, né, de formação em educação inclusiva, software de apoio à formação, né? Sei lá, se você é professor e está em sala de aula, você pode desenvolver um produto que seja baseado na sua prática pedagógica, por exemplo, né? Porque, inclusive, vem a motivação da pesquisa, né? Qual é a motivação da pesquisa? A motivação da pesquisa é que eu tenho um aluno lá que tem deficiências múltiplas e eu não sei o que fazer com ele. Olha só o problema da pesquisa aí, olha só a motivação da pesquisa aí. O problema da pesquisa é que eu tenho um aluno lá que, sei lá, ele tem a síndrome X e eu não faço ideia de como lidar com aquilo e fui buscar na literatura e, enfim. Então, daí parte a motivação para o problema. Mas, obrigatoriamente, neste edital, a gente precisa de um produto, tá? E aí tem várias ideias, né, várias questões aí que pode envolver o produto, né? Pegar, por exemplo, um projeto de uma das alunas nossas e que ela é da área de história, tá? Não é de educação inclusiva, é da área de história. E aí ela tem na cidade dela, né, uma cidade pequena, uma cidade que tem pouca literatura, pouca bibliografia sobre a história da cidade, e aí ela propôs, junto com os estudantes dela, do 4º ano do ensino fundamental, fazer uso do instrumento da historiografia, da coleta de dados da historiografia, para ensinar os alunos dela a fazer essa pesquisa, e a partir das pesquisas que os estudantes vão fazer, eles vão criar um site colaborativo para que os estudantes possam ir recheando com a história do município. Esse é o trabalho dela,
né? Qual é o produto dela? O produto final dela é o site com a história do município. Qual é o processo de construção desse produto? Aí vem a formação com os estudantes, o projeto paralelo, levantamento de dados, análise dos dados, etc. Né? Então, você tem o processo de como você vai desenvolver esse produto. Tá? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma a refletir um pouco mais sobre essa questão do produto. Espero que tenha demonstrado o edital, né, tenha ajudado você a refletir mais sobre essa questão de escolher a linha de pesquisa e pensar no produto que deve ser proposto. E aí é claro que tem as outras especificidades do edital, como, por exemplo, a quantidade de laudas, a metodologia, as referências bibliográficas. Isso foi só para ajudar a refletir sobre como escolher, né, um produto de mestrado profissional de acordo com a linha de pesquisa indicada. Tá? Se você precisar de orientação, de ajuda para o seu projeto de mestrado, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho e fazer parte do nosso time de aprovados no mestrado. Ah, informação adicional. No Instagram, Jornada para o Mestrado. Todo dia a gente divulga abertura digital. Todo dia tem dicas para a construção do projeto de mestrado. Acesse lá, Jornada para o Mestrado, um canal que a gente só criou especificamente para lidar com o mestrado. Bom, se você ficou até agora nesse vídeo, é porque você realmente quer entrar no mestrado. A maioria das pessoas já deve ter saído do vídeo, mas você está demonstrando que realmente tem interesse. Então, eu vou te sugerir que você veja nas descrições do vídeo todas as nossas orientações. Assim, tem muita orientação aqui, mas muita mesmo. Mas, além da nossa orientação em vídeos, que são mais genéricas, tem a nossa orientação, que é individual e personalizada. Olha, sinceramente, pelo que a gente faz pelos nossos alunos, você vai se surpreender com o investimento. Você vai ter acesso a uma plataforma que a gente organizou pedagogicamente estruturada para você aprender todos os passos do projeto de pesquisa. Mas, assim, a gente trabalha com todos os passos, sabe? Desde escolher o tema corretamente, como escrever, como garantir que o seu projeto esteja alinhado. Olha, eu não vou ficar mais te tomando tempo, mas acesse tccagoravai.com.br, projeto de mestrado, para você ver tudo que a gente oferece. E se tiver alguma dúvida, também pode chamar a gente no WhatsApp. Tem o ícone do WhatsApp. É só clicar nele e conversar diretamente com a gente. Mas é claro, só se você quiser entrar no mestrado. Valeu?